Olá, queridos alunos, boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo sobre literatura, desta vez para falar sobre a segunda geração romântica, aquela conhecida como ultrarromantismo. Esse ultra aí, né, esse falso prefixo, né, é um elemento que acentua o aspecto romântico desse momento literário. E o que isso significa? Isso significa que o ultrarromantismo é a escola literária que vai abandonar um pouco a visão, digamos assim, paradisíaca do, da fauna e da flora brasileiras, né, e do índio, né? Essa temática vai ser deixada um pouco de lado e os poetas românticos vão se voltar para o seu eu interior. É muito importante vocês entenderem que o eu interior, ainda que seja uma temática abrangente do romantismo, porque é uma conquista, não é uma conquista política e filosófica daquele momento histórico, final do século XVIII, início do século XIX, contudo, é o tema mais imediato para que nós identifiquemos a segunda geração romântica. O que isso quer dizer? Falar de eu, eu sinto, eu sonho, eu me interesso, o que aconteceu comigo, é uma tônica do romantismo como um todo. Entretanto, o foco no eu é característico da segunda geração romântica também. Então, quando vocês ouvirem falar de aprofundamento do eu, focalização do eu, saiba que se está falando da segunda geração romântica, tá? Ultrarromantismo. E eu vou aqui compartilhar com vocês um slide com algumas características para vocês terem noção do que configura o cenário da segunda geração romântica, né? Hum, bem, ultrarromantismo, algumas características. Mergulho no interior. Não é? Lembra-se de que eu havia falado em algumas aulas que o romantismo traz a ideia de que a natureza não se diferencia do homem. O homem faz parte da natureza, ele é a natureza, e a natureza, por sua vez, ela é, digamos assim, humanizada. Bem, o mergulho no interior, veja que a metáfora, né, é muito eficiente. Mergulho, né, nadar, né, em águas, interior, interior como esse território, né, fluido, né, é, tal qual é o elemento água. Então, exatamente isso. O romantismo e notadamente a segunda geração romântica, é aquela que propõe-se a mergulhar no interior, ou seja, mergulhar nas sensações, nas emoções, nos desejos, nos sonhos, nas memórias desse indivíduo, que é um indivíduo inaugurado pela política, assim, pelas discussões políticas e filosóficas daquele período histórico. Tá? A burguesia, como a gente já sabe, né, é a classe que se consolida a partir da Revolução Francesa. E a burguesia é a classe que vai dar protagonismo aos interesses individuais. Então, quando a gente fala de indivíduo e de individualidade, essa fala, né, esse conceito de indivíduo e individualidade tem uma origem histórica.
E essa origem histórica é o final do século XVIII e início do século XIX. Não se poderia falar de indivíduo, de individualidades, antes do século XVIII. É a partir de meados do século XVIII e início do XIX, ou seja, momento das revoluções, né, momento das independências e momento, enfim, do romantismo, que se pode falar de indivíduo. E esse indivíduo, ele é, notadamente, um ser que carrega um universo particular. Cada um de nós, né, contém um universo particular dentro de si. E a gente sabe muito bem, né, o quanto que o outro é um sujeito que, ao mesmo tempo, ele é desconhecido para nós, né? Nós somos desconhecidos, de certa maneira, uns dos outros, né? Mas esse desconhecimento também é a possibilidade da gente se conhecer, da gente encontrar a novidade no outro. E é exatamente isso que o romantismo vai explorar. Explorar a novidade do interior de cada um de nós. Por isso, o mergulho. Expressão dos sentimentos, né? Esse item, expressão dos sentimentos, eu nem considero muito assim uma característica da segunda geração romântica. Eu prefiro até dizer que é de toda a literatura, né? Não há literatura sem expressão dos sentimentos, né? Independentemente das escolas literárias. Mas, é, sim, a gente pode dizer que também a segunda geração romântica ela dá expressividade aos sentimentos. E eu estou dizendo sentimentos bons e sentimentos ruins. Mas, assim, sentimentos ruins, como, por exemplo, o sentimento de inadaptação. O sentimento de inadaptação pressupõe o quê? O homem em relação ao seu meio, né? E o seu meio é a sociedade supercivilizada. Né? A gente não pode se esquecer de que o início do século, a meados do século XVIII, o início do XIX, Revolução Industrial, não é? As guerras civis, né? Os desenvolvimentos tecnológicos. Então, ao mesmo tempo em que o homem romântico ele vê a sociedade se aperfeiçoando, ele vê também a sociedade se destruindo, né? Dilacerando, por exemplo, a fauna e a flora, né? Dilacerando o meio ambiente. Então, existe também um sentimento de inadaptação por conta, né, dessas transformações, né, geográficas, né, enfim, ambientais. E também, né, políticas sociais, ideológicas. Pessimismo, angústia, né? A gente vai verificar que os poemas trazem esse elemento. E aí, qual é a solução que o poeta romântico, ultra romântico, dá para tudo isso que está acontecendo? Ele dá três soluções, né? São formas de escape, né? Escapismo. O sonho, a infância e a morte. Né? Em última instância, a morte. Então, o poeta romântico ele vai delirar no seu sonho, né? Que o sonho também é a tradução de um desejo, de um mundo melhor, de um mundo, né? Que pode ser um mundo habitável, né? Ele vai para a infância, ou seja, a ideia de que a infância foi o melhor momento da vida. Lembre-se de que eu já falei sobre a infância em outros vídeos, né? O quanto que o surgimento da ideia de infância é desse período, né? Do período do romantismo. Antes não havia concepção de infância. Quando surge a concepção de infância, um sujeitinho que deve ser cuidado, etc. e tal, também vem a idealização desse momento. E por isso também é um tema do romantismo, da segunda geração romântica, principalmente. E a morte, né? A morte como a solução radical e derradeira para essa inadaptação que traz pessimismo, angústia do eu lírico, do poeta romântico. Temos também a impossibilidade de concretização amorosa, não é? O poeta é um também dos elementos que faz parte da inadaptação. O poeta
é um poeta platônico, é um poeta que não deseja o amor físico, mas sim o amor no plano do espírito, no plano, né, do sentimento puro, simplesmente, tá? Um aluno outro dia, né, falou comigo, né, que os poetas românticos eram gados, né? Essa expressão, né, hoje, né, gado, trouxa, né, que é aquela pessoa que, enfim, ama, é, mas não está atenta a outros aspectos. É mais ou menos assim. Não vamos usar muito do anacronismo, né? Avaliar um tempo histórico a partir dos valores de outro. O que acontecia naquele momento era que é, havia um código amoroso que, digamos assim, fortalecia os traços de nobreza, de aristocracia, ainda, né? Ainda havia esse resquício aristocrático das relações entre as pessoas. E por isso, a idealização, né? A mulher bela, a mulher, no caso de Álvaro de Azevedo, a mulher pálida, loira, mas também ela é tão pálida que ela nem parece ser de carne e osso, ela parece ser algo bem espiritual mesmo, bem, enfim, do plano transcendental. A natureza, ela é violenta, soturna. Lembrem-se, não é que a natureza seja efetivamente violenta, é a maneira pela qual o poeta romântico enxerga a natureza. Se ele vê a natureza como violenta, significa que ele se vê como alguém violento. O seu interior está assim, convulsionado, ou seja, repleto de sentimentos ruins, né? Então, lembrem-se sempre disso, que o romantismo traz para a gente a ideia de que a natureza é um reflexo dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos podem ser espelhados na visão da natureza. Não é que a natureza é violenta, não é? A gente olha para a natureza violenta. Porque quando a gente diz que a natureza é violenta, a gente traz uma intenção da natureza. Mas a natureza não tem intenções, né? A natureza não é um ser pensante. Quem é um ser pensante? É um homem. Então, se a gente diz que a natureza é violenta, a gente diz que a natureza é violenta a partir das percepções do homem. Isso é importante dizer, tá? E a dor de existir por conta de tudo isso. Então, veja que não é uma escola literária, né? Agradável de, enfim, não é um momento, não é uma geração romântica, né, que é agradável de ser lida, né, de ser, enfim, enfrentada. Bem, aí nós temos dois poetas, né, representativos, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. O Álvares de Azevedo é um poeta jovem, né, ele morreu muito cedo e escreveu apenas essas três obras. E é muito interessante porque ele escreveu poesia, escreveu prosa, escreveu teatro. Lira dos 20 anos. É um livro de poesia, tá? É Noite na Taverna. São contos, são 6 contos, né? Cada um com o nome de um protagonista, né? Que eu já vou comentar. E Macário, que é uma peça teatral. E o Casimiro de Abreu, que escreveu Espumas Flutuantes, e que a gente vai ver depois. Perdão, Casimiro de Abreu escreveu. Não dá nem para digitar aqui. Eu. As Primaveras.
Foi um outro poeta. Bem, agora a gente vai ler alguns trechos. Deixa eu colocar aqui. Lira dos 20 anos, né? Que é um livro, né? Escrito pelo Álvaro de Azevedo. O que eu queria ler com vocês? Eu queria ler, ó, aqui tem um poema chamado No Mar, não é à toa, natureza, idealizada, romantismo. Esse poema aqui, que se chama Sonhando. Temos aí 16 minutos. Eu não vou ler a epígrafe do Vitor Hugo. Deixa eu colocar aqui com mais justiça. Na praia deserta que a lua branqueia, que mimo, que rosa, que filha de Deus, tão pálida, ao vê-la meu ser devaneia, sufoco nos lábios os hálitos meus. Não corras na areia, não corras assim, donzela, onde vais, tem pena de mim. Cena, eu lírico, na praia, de noite, com a lua, né, assim, totalmente iluminada, e ele vê uma donzela pálida, né, que lhe causa sonho, né, que causa devaneios, né, que, enfim, que causa sufoco a esse lírico, né, e ela está correndo. E ele pede para que ela não corra, né? A praia é tão longa e a onda bravia, as roupas de Gaza te molha de escuma. De noite aos serenos a areia é tão fria, tão úmido o vento que os ares perfuma. Olha a natureza aí, nas características da natureza. A noite, a areia, o vento, os ares. És tão doentia, não corras assim. Donzela, onde vais, tem pena de mim. A brisa teus negros cabelos soltou. Olha o ritmo, né? É um ritmo bem cadenciado. A brisa teus negros cabelos soltou, uma donzela de negros cabelos. O orvalho da face te esfria o suor, né? Então ela corre, ela sua, né? Teus seios palpitam, a brisa os roçou, beijou-os. Olha aí a personificação, suspira, desmaia de amor. Teu pé tropeçou, não corras assim. Donzela, onde vais? Tem pena de mim. Então ela cai, né? E o pálido mimo da minha paixão, num longo soluço, tremeu e parou. Sentou-se na praia, sozinha no chão. Que tens, coração? Que tremes assim? Cansaste, donzela? Tem pena de mim. Deitou-se na areia que a vaga molhou. Móvel e branca na praia dormia. Então ela dormiu. Mas nem os seus olhos o sono fechou. Então ela dormiu com os olhos abertos. Então o que aconteceu aqui? E nem o seu colo de neve tremia. Ou seja, ela não respirava mais. O seio gelou, não durmas assim, ou pálida, fria, tem pena de mim. Pálida e fria, né? Que são, como posso dizer, são indícios de alguém que não está mais vivo. Dormia, na fronte que nível suar, que mão regelada no langue do peito, não era mais alvo no seu leito do mar, não era mais frio o seu gélio do leito, nenhum ressonar, ou seja, ela não nem ressonava, né, de alguém que estava com sono. Não durmas assim, ó pálida fria tem pena de mim. Aqui no meu peito vem antes sonhar, os longos suspiros do meu coração. Eu quero em meus lábios teu seio aquentar. Eu colo essas faces e a gélida mão. Não durmas no mar, não durmas assim. Estátua sem vida, tem pena de mim. E a vaga crescia seu corpo banhando, ou seja, ela estava na beira do mar, deitada, né? E a vaga, o que é vaga? São ondas, ondas do mar. Crescia seu corpo banhando, então passava por cima do corpo. E as cândidas formas movendo de leve. E eu via suave nas águas boiando. Então ela, à medida que as ondas vinham, o mar ia arrastando, né? E com os soltos cabelos nas roupas de neve. Não durmo nas vagas sonhando.
não durmas assim. Donzela, onde vais? Tem pena de mim. E a imagem da Virgem nas águas do mar. Então veja que ele associa essa donzela com uma virgem. Brilhava tão branca no límpido céu. Então, brilhava tão branca, ou seja, ela tinha uma luz que é diferente da luz, né? Por exemplo, né, do luar. Nem mais transparente luzia o luar, ou seja, ela luzia mais que o luar. Um ambiente sem nuvens da noite do céu, nas águas do mar, não durmas assim, não morras, donzela, espera por mim. Então é uma imagem mortífera, mas ao mesmo tempo próxima ao sobrenatural, e se passa na noite, passa-se nas praias, não é? Na praia, no litoral, com os ventos, com a luz do luar, com as ondas, toda a atmosfera característica do romantismo, especificamente da segunda geração romântica. Né? E ele tem um desejo por essa virgem, né? Ele tem uma atração por ela. Agora eu vou mostrar para vocês um trecho de Noite na Taverna. Noite na Taverna, resumidamente, para a gente encerrar aqui o vídeo, fala sobre 5 jovens, 5 rapazes que entram numa taverna. Taverna é uma espécie de bar. E eles entram à noite, né? Noite na taverna. E eles começam a conversar e a beber bastante vinho. E à medida que eles vão conversando e bebendo bastante vinho, eles vão contando histórias aterrorizantes um para o outro. Então, o livro, né, Noite na Taverna, só para mostrar para vocês, não sei se está aqui, o sumário, né? Tem 31 páginas, é curtinho. Mas eu vou mostrar aqui a minha edição. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? São 7 capítulos. O primeiro capítulo, Uma Noite do Século, que é a introdução. O restante dos capítulos são 5 capítulos, com cada um com o nome de um rapaz que está ali conversando, né? E o último capítulo é o último beijo de amor. Aí eu quero ler para vocês um trecho que é muito significativo desse momento, né? E dessa escola. Vou começar por aqui, ó. Johann, né? Tem o Johann e tem os outros, né? Estás ébrio, Johann. O ateísmo é a insânia, como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza, o judeu e o esterismo crente de Malebranche nos seus sonhos da visão de Deus. A verdadeira filosofia é o epicurismo. Ele está dizendo o quê? Que, bem, a verdadeira filosofia, que é a verdadeira maneira de ser, é aproveitar os prazeres da vida, né? O epicurismo é essa doutrina filosófica, né, antiga de, enfim, aproveitar a vida. Hume bem o disse, o fim do homem é o prazer. Ou seja, a finalidade do homem é o prazer, é o que ele está dizendo. Daí vede que é o elemento sensível que domina. Quem domina, né? É o elemento que domina, o elemento sensível. Pois ergamo-nos, nós que amanhecemos nas noites botadas de estudo insano. Esse PDF aqui está com vários erros de grafia, né? Significa, e pois ergamos, nós que amanhecemos nas noites desbotadas de estudo insano, e vemos que a ciência é falsa e esquiva, que ela mente e embriaga como um beijo de mulher. Bem, muito bem, é um toast de respeito. Quero que todos se levantem e com a cabeça descoberta digam ao Deus Pan da natureza, aquele que a antiguidade chamou Baco, o vinho das coxas de um Deus e do amor de uma mulher, e que nos chamamos melhor, e que nós chamamos melhor pelo nome, o vinho. É horrível essas edições assim da internet, né? Ao vinho, ao vinho. Os copos caíram vazios na mesa. Agora ouve-me, senhores. Entre uma saúde e uma baforada de fumaça, onde as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho,
como os braços do carniceiro no cepo gotejante, e que nos cabe, o que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos como Hoffmann os delirava ao clarão dourado de Johannesberg. Uma história medonha. Não, Arquibaldi, falou o moço pálido, que a esse reclamo erguera a cabeça amarelenta. Pois bem, dir-vos-ei uma história. Mas quanto a essa, podeis tremer a gosto, podeis suar a frio da fronte grossas bagas de terror. Não é um conto, é uma lembrança do passado. Sofieri, aí vem com os teus sonhos. Conta. Sofieri falou. Os mais fizeram silêncio. Aí começa o capítulo com o Sofieri, o nome do capítulo é Sofieri, e é a história que o Sofieri vai contar para seus amigos. É como se fosse, né, quem aí já assistiu, American Horror Story, né? Cada temporada é uma história de terror. E o que eles fazem aqui é o mesmo. Então, o que a gente vê como série não é uma novidade, porque a literatura já fez isso muito bem, né? E eu não vou contar a história, vocês que quiserem depois deem uma lida, porque é curtinho, é muito curto. A minha edição tem 80 páginas, mas porque a minha edição é de bolso. Aqui tem 31 páginas, né? Então é isso, 26 minutos de vídeo, acho que está ótimo para essa matéria, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a terceira geração, que é a geração condoreira, condoreirismo, e que esta sim contém a poesia, né, uma obra que se chama Espumas Flutuantes, que é a poesia de Castro Alves, né? A gente é tanta coisa que a gente mistura aí os nomes das obras. Tá bom? Um beijo a todos e até a próxima.